Pessoas têm desistido do seu casamento, pessoas têm desistido dos seus filhos, pessoas têm desistido até mesmo das suas próprias vidas. E nós vamos ver aqui que essa mulher chamada Agar, ela também, por causa de uma luta em que ela estava enfrentando, ela desistiu de tudo. Ela desistiu do seu filho e estava desistindo também da sua própria vida. Porque ela estava passando um momento difícil e suas emoções estavam baralhando a sua convicção. Porque Agar, ela tinha uma promessa de Deus. E na hora de maior sofrimento, ela se esqueceu da promessa que o próprio Deus lhe havia dado. Quem foi Agar? Agar foi aquela serva egípcia de Sara, a mulher de Abraão. Sara tentou dar um jeitinho, não é, para que Deus pudesse cumprir a sua promessa mais rápido, cansou-se de esperar e disse: Abraão, já que eu não tenho um filho com você, como Deus disse, vá lá e deita-te com a minha serva Agar. Tem um filho com ela, esse menino vai ser nosso filho. E a Sara, tentando dar um jeitinho para que Deus cumprisse mais rapidamente as suas promessas, ela arrumou uma grande confusão dentro da sua casa. Irmãos, a casa de Abraão, Abraão foi chamado por Deus de amigo de Deus. Abraão, meu amigo, disse o Senhor. E essa casa virou uma casa confusa, bagunçada, por causa daquele ato de Sara, impensado. Então Abraão ouviu Sara, deitou-se com Agar, teve com ela o seu primeiro filho, Ismael. E a partir dali começou a luta. Sabe quando a gente se cansa de esperar e a gente começa a dar jeitinho, a gente começa a manipular situações para que aquela promessa venha mais rápido? Não dá certo. O que dá certo é a porta que Deus abre, não é a porta que nós arrombamos. Às vezes nós queremos arrombar a porta a todo custo, mas não vem a bênção de Deus aí. Deus não age na nossa ansiedade. Sara estava ansiosa. E Agar, então, ela tem um filho chamado Ismael. E enquanto quando Agar estava grávida, ela foi humilhada pela sua senhora Sara. E o que ela fez? Ela se cansou de ser humilhada e ela fugiu para o deserto. Foi embora. E lá onde Agar estava, diz o texto lá de Gênesis 16, 9. O Senhor a viu e a encontrou no deserto. Sabe quem foi esse Senhor que foi até o deserto onde estava Agar fugindo de sua senhora? Era o próprio Jesus. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Ele foi ter com Agar lá no deserto, ela grávida. Ele vira para ela e diz: Agar, volta para sua senhora. Submete-se a ela, porque eu vou dar um filho para você. O nome desse menino será Ismael. Ele será grande, ele será pai de um povo numeroso. Mas você precisa voltar e se humilhar e se submeter. E Agar, então, ela obedece à voz do Senhor, volta para Sara, se submete, ela dá à luz, então, ao primeiro filho de Abraão, e ele coloca o nome de Ismael. Mas o que aconteceu? 14 anos depois, nasceu o filho de Sara, o filho da promessa. Era através de Isaac que Deus traria o Messias, porque Paulo fala em Gálatas que Jesus é a posteridade de Abraão. E sabe a bênção que nós temos, todos nós temos? Que todos aqueles que estão em Cristo são filhos na fé de Abraão e são herdeiros com ele das mesmas promessas. Então, quando eu leio o Antigo Testamento, muita gente quer acabar com o Antigo Testamento, não é? Antigo Testamento é coisa para os judeus. Não. Antigo Testamento é para nós que estamos em Cristo, que somos herdeiros com Abraão das mesmas promessas. Abraão, eu te darei longevidade. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu te abençoarei muitíssimamente. Abraão, quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Todos os que abençoarem a tua descendência serão abençoados e chamados de família bendita do Senhor. Essas promessas são para nós, os que estamos em Cristo. Então eu pego as promessas do Antigo Testamento para a minha vida. Eu sou filha de Abraão na fé por meio de Cristo. E aí, 14 anos depois, nasce Isaac, o filho de Sara, o filho da promessa. E agora o que acontece? Eles começam a brigar. Os meninos começam a brigar.
E quando Isaac é desmamado, a Sara olha e vê o Ismael rindo do seu filho. E ela diz: Abraão, eu não quero mais essa mulher aqui com seu filho. O filho dela não vai herdar com o meu filho. Manda embora. E Abraão fica naquele impasse. O que eu faço? Ele é meu filho. Ele também é meu herdeiro. E Deus vem para Abraão e diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 16, 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Irmãos, Abraão mandou Agar embora com Ismael, mas não deu uma grande herança. O que Abraão deu para Agar e para Ismael? Mandou que eles fossem embora pelo deserto de Berseba e deu aqui, versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um pouco de pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Um odre de água era mais ou menos 5 litros de água. Aí você imagina, um adulto normalmente toma 2 litros de água por dia, não é? 1,5 litro, 2 litros de água. Ela e Ismael, o Ismael já era um menino adolescente, devia de ter uns 17 anos. Então, aquela água deve ter durado 1 dia e meio, mais ou menos. E o pão também já tinha se acabado. E eles agora estão nessa situação difícil. E o verso 15 diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Porque Agar, ela agora ficou desnorteada. Não temos Abraão, não temos família, não temos comida, não temos casa. O que nós vamos fazer? Ela entrou em desespero. E aí ela olha para o menino, senta o menino debaixo de um arbusto pequeno, sai de perto dele, porque esperou agora a morte. Ela ficou desnorteada e começa então a chorar. E ela então desiste. Ela desistiu das promessas de Deus. Deus havia falado com ela quando estava grávida: eu farei do seu filho um grande homem, ele será pai de um numeroso povo. Mas agora, na hora da luta, Agar havia se esquecido do que o próprio Deus havia lhe falado. E ela agora desiste de tudo. Ela desiste de ser a mãe do primeiro filho de Abraão. Ela desiste do seu filho, porque ela põe o menino longe para não vê-lo morrer. E ela desiste até da própria vida. As suas emoções agora estavam baralhando a sua convicção. E aqui no verso 16 disse assim, ó: e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei ver o menino morrer. Um tiro de arco é mais ou menos 100 metros, de 100 a 150 metros. Ela pôs o menino, que era um adolescente, a gente lê o texto, pensa que é uma criança. Mas o menino dessa idade, com fome, com sede, começa também a chorar. E o que ela faz a seguir? Ela começa a chorar. Verso 16, 6, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Porque, irmãos, há momentos na nossa vida que o Senhor vem para nós e diz assim: engole essa voz de choro. Não chora. Levanta-te. Lembra quando Israel perdeu lá a batalha em Ai? Josué ficou chorando, orando. O Senhor: para de orar, porque Israel pecou. Vai resolver a situação. Não fica aqui orando a vida toda, não. Vai tomar uma posição. Mas há momentos que o que nós mais temos de fazer é chorar. E Agar chorou. O choro muitas vezes é terapêutico, o choro alivia a nossa alma. E eu vou dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor diz que o Senhor tem um odre, o Senhor tem um vaso, uma taça, onde Ele colhe, onde Ele guarda todas as nossas lágrimas. Eu não sei se o irmão ou a irmã que limpa aqui a igreja consegue identificar lágrimas no chão.
Em nossa igreja nós não temos alcatifa, não temos carpete. E quando vamos limpar, nós vemos os lugares das lágrimas. Sabe, Deus não despreza nenhuma das nossas lágrimas. Essas lágrimas derramadas diante dEle são guardadas por Ele. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Agar começou a chorar e a chorar, mas o choro dela era um choro de desespero. Era um choro de fim da linha, sabe? Não vejo uma luz no fim do túnel. E ela chora e ela se afasta porque ela não quer ver o seu filho morrer. E ela sabe que ela também vai morrer. Não havia, humanamente falando, não havia solução. Sabe quando Elias chegou lá em Sarepta e fala para a viúva, o que você tem aí para comer? Ah, eu tenho um pouco de farinha que eu vou fazer para mim, vou fazer para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Agar estava assim. Não tem solução, nós vamos morrer. E então ela começa a chorar e a chorar. E Deus havia dado promessas para Agar, de que o seu filho seria um grande homem. E no momento mais difícil da sua vida, em que ela estava ali, sem saber o que fazer. Irmãos, olha que coisa linda. O mesmo Jesus que esteve com ela, 18 anos mais ou menos atrás, agora vem ter novamente com ela, naquele deserto de Berseba. E a palavra do Senhor diz aqui no texto que eu li. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Sabe aquele momento de maior desespero, de maior luta na sua vida, em que você chora, 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 mas agora você chorou 10 minutos e Deus vem e fala assim, para de chorar agora. Você já chorou o suficiente, agora reaja. Agora toma esse problema de frente, agora enfrenta essa luta, agora enfrenta essa decisão, agora enfrenta essa tribulação. Você não é um boneco de porcelana, você não é uma boneca de peluche. Levanta, eu faço de você um guerreiro, eu faço de você uma guerreira. Assuma agora a direção dessa situação. Foi isso que Deus falou. Reage, Agar, levanta-te, sabe? Toma esse menino pela mão, porque eu vou cumprir minhas promessas na sua vida. Eu não disse que eu vou fazer dele um grande povo. Há 18 anos atrás eu estava no deserto a falar contigo. E agora você precisa recobrar essas promessas. Porque eu não sou homem para que minta, sabe? Eu não sou filho de homem para que me arrependa, irmãos. Aquilo que Deus fala, irmãos, é juramentado, é sacramentado, é selado. Deus zela pela sua palavra para a cumprir. Pode demorar aos nossos olhos o tempo que demorar, mas Deus nunca chega atrasado, Deus é pontual. Como nós temos um relógio, um tempo cronológico, nós vamos contabilizando os nossos dias pela nossa idade, mas Deus não é assim. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Às vezes nós achamos que Deus, Ele não vai cumprir aquilo que Ele falou porque o tempo está passando. Não, Deus está nos preparando para fazer em nossa vida aquilo que Ele disse. E o Senhor veio ali naquele Agar e disse para ela, Agar, recobra o ânimo. Recobra o ânimo. Não deixe essa luta trazer desespero para o seu coração, porque o desespero vai baralhar as suas emoções e você não pode andar governado pelas suas emoções. Irmãos, a Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Essa palavra aqui, olha. Nós não podemos ser crentes almáticos, crentes emocionais. Se não sinto a presença de Deus, eu não creio mais em Deus. Se eu não sinto um arrepio na minha espinha, o Deus não estava no culto. Nós não somos crentes almáticos. Nós não andamos pelo que vemos ou sentimos. Nós andamos pelo que cremos. Agar tinha uma promessa, mas na hora mais difícil da sua vida, ela se esquece da promessa. E ela desiste de tudo. E aí Deus vem até ela. No verso 20 diz assim, Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Olha, Deus cumpriu a sua promessa. Ismael se tornou um grande homem.
Ali naquele deserto de Berseba, ele se tornou um grande homem. Se casou, foi pai de um povo numeroso, não é? Até hoje ele é pai de um grande povo, de um povo muito numeroso, que não vamos entrar nessa questão. Mas interessante é que antes de Deus cumprir as suas promessas na vida de Agar e do seu filho, Deus teve de abrir os seus olhos. No verso anterior, aqui no verso 19, diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela uma fonte de águas. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Abraão, ele não se preocupou em dar grandes provisões para Agar e para Ismael, mas Deus, o Pai Celestial, estava cuidando de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Não pense que Deus não está vendo o que você está vivendo, que Deus está alheio. Deus não está alheio à sua vida, à sua história. Deus é presente na sua vida. Deus é presente na sua casa. Deus é presente na vida dos seus filhos. Deus está no trono, no alto e sublime trono, e Ele governa todas as coisas. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Ismael, mas teve de abrir os olhos de Agar, para que ela pudesse ver que o milagre estava mesmo à sua volta. Irmãos, Deus já preparou tudo que nós precisamos. Eu não sei se aqui vocês cantam uma canção que diz assim: tudo já está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Nós cantamos isso, mas sabe, muitas vezes é Deus que está cantando para nós. Meu filho, tudo já está preparado aqui. Tudo que você precisa, eu já liberei. Tudo que você precisa já está em você. Se até a eternidade foi plantada dentro de nós, irmãos, Deus já preparou tudo para você. E o Senhor havia preparado tudo ali para Agar. Sabe um texto que eu amo muito na Bíblia? É João 21, quando o Senhor vai restaurar os discípulos e levá-los novamente, não é? Ao destino que o Senhor tinha sempre para eles. E aí, quando Jesus ele ressuscita, vai para Galiléia, manda os discípulos irem também, e lá acontece a segunda grande pesca maravilhosa, e eles identificam Jesus, eles dizem: olha, eu acho que é o Senhor. Mandou lançar as redes, né, do outro lado, e veio aquela pesca tão maravilhosa de 153 peixes de grande tamanho. E aí João, olha, eu acho que é o Senhor, e Pedro vai e tal, eles sentam ali, tudo já estava preparado naquela mesa. O Senhor já tinha ali pão, o Senhor já tinha ali peixe, e agora o que eles precisavam? Perdão e destino, e era isso que Jesus lhes ia dar. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu acredito em você. Não foi um ato impensado da sua vida, da sua parte, que fez com que eu desistisse de acreditar em você. Eu acredito em você, e agora vocês não vão só trabalhar para mim dentro das fronteiras de Israel, mas eu mando vocês para o mundo. Eu mando vocês para as nações, irmãos. Assim é Deus em nossa vida. O que nós preparamos, Ele já põe à mesa. Ele já prepara a reconciliação. Ele já prepara a restauração. Ele já prepara a renovação. É isso que você precisa nessa manhã. Essa mesa está posta aqui. Deus preparou tudo que Agar precisava. Esse Deus é o Deus que comunga conosco. Esse Deus é o Deus que prepara numa mesa tudo que nós precisamos. Eu lembro do pastor Paulo Borges, ele falou algo certa vez que tocou muito meu coração. Ele disse assim: quando Deus foi libertar o povo no Egito, Ele mandou prepararem um jantar. Jesus, antes de morrer pela igreja, preparou também um jantar. Esse é o Deus da comunhão. Esse é um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Deus que vem no momento de maior dificuldade da nossa vida e diz: eu quero lembrar você das minhas promessas.
Eu quero lembrar você, no momento da sua crise, que isso vai passar. E o que vai permanecer é a palavra que saiu da minha boca. Deus ali estava renovando, não é, a vida de Agar, dizendo, não deixe que suas emoções governem a sua vida. E Agar então recobra, porque o Senhor mostra para ela aquela fonte de águas. Irmãos, o que nós precisamos é de guardar o nosso coração. Vigiar o nosso coração em momentos de crise, em momentos de ansiedade. E nós estamos numa época em que as crises de ansiedade, elas têm sido muito frequentes. Nunca foi tão importante nós termos psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos no meio da igreja. E quantas vezes nós estamos vivendo ataques de ansiedade e não sabemos como lidar com isso. E nós vamos aos poucos perdendo a visão de Deus em nossa vida. Nossas emoções, elas não podem nos guiar. Jesus, ele disse lá em João 3 para Nicodemos, o vento assopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, nos conduzir, irmãos. Senão nós vamos ser crentes naturais como qualquer pessoa aí fora. Às vezes é um diagnóstico do médico. Às vezes é um problema que acontece com o seu filho. Você descobre que o seu filho está envolvido com algo que não é bom. Nós estamos enfrentando uma situação assim com um casal de obreiros nossos. Eles descobriram que o filho está envolvido em coisa que só o Senhor para libertar. E isso traz desequilíbrio, desestabilidade muitas vezes para a família. Sabe, quando chega aquela notícia de longe, aconteceu uma coisa terrível e você não pode sair daqui para ir lá, você não pode fazer nada além de orar. O que nós precisamos de fazer é não deixar que as nossas emoções abafem aquilo que Deus já falou conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem familiares longe. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Você não pode estar lá fisicamente, mas a sua oração, não há barreiras para ela. Não há fronteiras geográficas para a sua oração. Deus está aqui, mas Deus também está lá. Ele é o Deus que pode agir, irmãos. Deus precisou abrir os olhos de Agar, trazendo revelação. É isso que Deus precisa fazer em nossa vida. Abrir os olhos do nosso entendimento. Ela só precisou ver o poço. Ela só precisou ver a fonte das águas. Você pode dizer assim, eu só preciso ver o poço. Eu só preciso ver o poço, irmãos. E para nós vermos o manancial, para nós vermos a fonte, Deus precisa trazer revelação. Não é com os olhos físicos que nós vamos ver. Deus precisa nos mostrar, sabe, trazer entendimento, que haja luz. A primeira coisa que Deus falou ao criar todas as coisas foi, haja luz. Haja entendimento, haja revelação, haja conhecimento, haja clareza. E Agar, então ela viu e recobrou os ânimos. Sabe, quando Deus abre os olhos do nosso entendimento, duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que nós começamos a desfrutar daquilo que Deus já fez. Nós não vivemos de futuro. Nós desfrutamos daquilo que o Senhor já fez por nós. E Paulo, lá em Efésios 1, ele diz o quê? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Você está em Cristo? Você é filho de Abraão na fé? Então Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Já te abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E deixa eu dizer para você, aquilo que Deus tem nas regiões celestiais para você, vai se encarnar aqui no seu dia a dia. Vai se tornar realidade aqui no seu dia a dia. E o que foi que Deus conquistou para nós? Através de Cristo, longevidade, posteridade, família abençoada, ministério abençoado, autoridade espiritual. Só precisamos de tomar posse. Agar só precisou tomar posse. Ela só precisou se levantar
e lá dá de beber o menino. E nós precisamos tomar posse, irmãos, recobrar o ânimo. Há muitos crentes em Jesus aí, cheios de promessas, mas estão vivendo como mendigos espirituais. Vivendo como mendigos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquela passagem da Bíblia que eu amo demais, do filho de Jonatas, o Mefibosete, que era aleijado. Mefibosete era, humanamente falando, herdeiro do trono de Israel. Mas ele sofreu um acidente quando ele era bebê, ficou aleijado, foi viver num lugar muito pobre. Mas quando Davi assumiu o trono e se tornou um grande rei, ele havia se lembrado que tinha uma aliança com Jonatas. Era uma aliança inquebrável, que duraria gerações. E Jonatas já tinha morrido, mas o seu filho estava lá sem herança, pobre, na miséria, aleijado. E o que Davi faz? Lembrou-se da aliança. Tudo na Bíblia, irmãos, está ali por um propósito. E tudo na Bíblia, especialmente a vida desses homens, esses patriarcas, que eram sombras, não é, de Cristo, tudo fala. E Davi manda trazer Mefibosete para o seu palácio para comer à sua mesa. Você não será mais um mendigo, você não será mais um aleijado qualquer, você não será mais alguém abandonado pela sociedade, você não será mais maldito aos seus próprios olhos, porque Mefibosete achava que era um cão morto. Ele mesmo, não é, tinha uma autoimagem muito distorcida de si mesmo, mas por causa de uma aliança, Davi traz Mefibosete. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa andar como mendigo na fé, não, porque o Senhor, Ele tem uma aliança com você, o Senhor tem uma aliança com a sua vida, com a sua casa. Então, o Senhor nunca se esquece da sua aliança, essa aliança é inquebrável. Deus sempre se relacionou com o homem por meio de alianças. E ainda que nós quebremos muitas vezes essa aliança, Deus nunca vai quebrar a aliança da sua parte. Davi uma vez disse assim: eu sei que a minha casa não é tal para com Deus. Eu sei que a minha casa não é um exemplo, mas Deus estabeleceu comigo uma aliança que é eterna. Deus nunca vai quebrar sua aliança, irmãos. Então, o Senhor já fez tantas coisas por nós. O Senhor já fez tantas coisas pela nossa vida, nós só precisamos crer. Muitas vezes nós estamos todo dia: Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. O que precisa é Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para nós olharmos para o lado e vermos Deus falando: olha quanta coisa eu tenho te dado, olha quanta coisa eu tenho na sua vida. Você pode enxergar, você pode falar, você pode ouvir, você pode andar, você pode tocar, você pode fazer tantas coisas. Você não está entrevado numa cama de hospital. Você pode trabalhar, você tem pão à sua mesa. Você tem uma cama onde você pode descansar. Você tem uma família. E nós estamos pedindo: Senhor, me dá, mas o Senhor já tem dado. O Senhor já tem feito. O Senhor tem nos cercado de bondade, de benignidade. Irmãos, não vamos focar no que não temos. Vamos focar no que temos, naquilo que Deus já fez. Porque são muitas e grandes coisas que o Senhor tem feito e realizado. Ah, Senhor, mas o meu pai não é rico como o Bill Gates. Não, meu filho, o seu pai é melhor que o Bill Gates. Ah, Senhor, a minha esposa não é tão linda quanto a Angelina Jolie. Não, meu filho, mas ela é melhor que a Angelina Jolie. Ah, Senhor, a minha igreja não é a top das galáxias. Aqui fala assim também? Não, meu filho, a sua igreja é a melhor. Valorize o que eu tenho dado para você. Comece a ver os seus filhos pelos olhos de Deus, pelas lentes de Deus. Comece a olhar o seu marido pelas lentes de Deus. Comece a olhar a sua casa, o seu trabalho pelas lentes de Deus. O Senhor já fez tanta coisa. Que poço que você não vê. Seus discípulos não são perfeitos, mas comece a vê-los pelas lentes de Deus. Seu chefe não é perfeito, comece a ver seu chefe pelas lentes de Deus. E você vai ver que o poço está mesmo ali ao seu lado. Ah, meu Deus.
Muitas vezes, nós não temos tudo que nós queremos, não é? Mas se nós temos Jesus, nós temos tudo que precisamos. Nós temos de pedir tanto perdão a Deus, não é? Porque às vezes a gente vai e fala, Senhor, eu sou tão sozinho. Senhor, ninguém me entende. Senhor, eu me sinto sozinho de tudo. Pedir perdão, irmãos, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor está sempre conosco. Não temos tudo o que nós queremos muitas vezes, mas é como Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Nós temos o Senhor e isso que é importante, então, que o Senhor traga esse entendimento, essa revelação em nossa vida. Tantas coisas o Senhor nos deu por meio de Jesus. Sabe o que Paulo disse? Deus não poupou o seu próprio filho. E se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? Você tem a Cristo, então você tem um pacote completo. Você tem paz, alegria, amor. Você tem tudo que esse mundo não tem, esperança. Tem vida eterna. Tem um Deus que trabalha por você. Tem um Deus que cuida da sua casa. Tem um Deus que tem lá o poço mesmo com águas vivas do seu lado. Só precisa abrir os olhos para ver. Olha essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela. Ela pode ser um poço. A provisão de Deus na sua vida. Olha essa igreja. Veja essa igreja como um poço. Veja essa igreja como um milagre de Deus na sua vida. Tanta coisa o Senhor tem feito. E a segunda coisa que acontece quando Deus abre os olhos do nosso entendimento é que o milagre é encarnado aqui e agora. Nós não vivemos de futuro, nós vivemos do hoje. Crendo no futuro, crendo no porvir, mas no hoje, irmãos. Porque tem muito crente que vive sofrendo aqui e dizendo assim, eu sofro aqui porque eu nasci para sofrer, mas eu estou esperando o céu. Eu estou esperando Jesus voltar para eu ser feliz. Não! A eternidade, ela já começou na sua vida, quando você se entregou a Jesus. Já tem de começar a viver, como diz a Bíblia, em novidade de vida. Aleluia. Aqui e agora. Sabe que tem muitos crentes que são como Marta. Você já viu que quando Jesus chegou lá, Lázaro estava morto, já enterrado há 4 dias. O que Marta falou para o Senhor? Marta tinha uma fé, ela parecia bipolar, né? Pastor Marquinhos. Eu acho que era tripolar, né? Existe isso? Tripolar? Porque ela mostra uma fé retroativa. Ela fala, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós estamos assim, né? Senhor, se o Senhor estivesse cuidando da situação, não tinha acontecido aquilo comigo. Não teria acontecido aquilo com a minha família. Eu não teria passado por aquela situação. Mas também ela mostra uma fé futurística. Que Jesus fala, teu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Às vezes nós temos uma fé futurística, né? Só para o céu. Só para depois. Porque nós temos muitas vezes, irmãos, uma visão escapista da eternidade. A eternidade para nós é fugir dos problemas. Não. Não pode ser assim. Até porque nós não vamos morar no céu para sempre. Nós vamos com Jesus por 7 anos para as bodas, para voltarmos com Ele, para reinarmos com Ele sobre as nações da terra. Mas aí a Marta, ela também entende, que ela fala assim, Senhor, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, o Senhor vai conceder. E ela foca no aqui e agora. E aí Jesus ali no aqui e agora disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, então, ele é ressuscitado. Nosso Deus continua o mesmo, irmãos. O nosso Deus que abriu os olhos do nosso entendimento. Ele abriu os olhos do entendimento de Josué quando estava prestes a entrar em Jericó. E ele viu um homem vestido como um soldado. E ele disse, você é amigo ou inimigo? Eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. O próprio Jesus aparece ali para Josué. E ele teve os olhos do entendimento abertos para seguir as orientações do Senhor. Jesus abriu os olhos do entendimento da mulher samaritana, que ela olhando com olhos humanos, ela viu apenas um judeu, um homem. Mas depois ela corre na sua cidade e diz, ele é o Messias. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Ele é porque ela teve os olhos do entendimento abertos.
Nós precisamos deixar o Senhor abrir os olhos do nosso entendimento nessa manhã. José, pai humano de Jesus também, quando soube que Maria estava grávida, humanamente falando, ele deixou Maria. Não, isso não é para mim. Mas aí o Senhor foi lá, de noite, num sonho, através do anjo Gabriel, e disse: José, ela não está grávida de nenhum homem. Ela está grávida do Espírito Santo. E você vai dar um nome para esse menino. O nome dele vai ser Jesus. Ele será grande. E agora José começa a ver a situação de uma outra forma, por um outro prisma. Porque o Senhor abriu os olhos do seu entendimento, irmãos. E essa foi a oração de Paulo. Em Efésios 1:18, Paulo ora e diz assim: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está quase desistindo, porque você não viu o poço ainda. Mas eu oro nessa manhã que o Senhor abra os olhos do seu entendimento e você possa ver o poço aí do seu lado. Você possa ver esse manancial de águas vivas vindo para fazer você recobrar suas forças. E você vai se levantar e vai tomar esse problema de frente. Você vai agarrar nesse problema e você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inclusive eu posso tomar as rédeas dessa situação. Não vou deixar minhas emoções confundirem minha convicção. Sabe, você que tem orado: Senhor, eu preciso casar, meu Deus. Preciso casar. E aí o Senhor manda a bênção lá do seu lado. Mas ele não parece que o Brad Pitt, ou sei lá, né? Hoje em dia, não sei mais quem é o bonitão aí. Sabe que a gente sabe que está ficando velho quando a gente começa a falar coisas que ninguém entende, né? Tipo, ele era um pão, né, pastor Denise? Um pão. Eu não sei como é que fala aqui. Lá em Portugal, eu esqueci já também como é que é. Saradão, como é que é? Esqueci. Borracho, né? Borrachão. Aí aparece aquele irmão abençoado do seu lado, olha, homem de Deus, trabalhador. Só não é aquele galã de cinema porque você ainda não entrou na vida dele. Aí você rejeita o poço, você rejeita a bênção porque você está olhando com olhos humanos. Mas olha, todo homem fica mais bonito depois que casa, toda mulher fica mais bonita depois que casa, gente. Não despreze o poço que está do seu lado. Senhor, me dá um carro zero, eu quero um carro novo. Aí o Senhor está lhe dando condições para você comprar um carro mais modesto, que faz tudo, que vai em todo lugar que um Tesla vai até mais longe. Nós temos um casal de amigos que tem um Tesla, né, o top das galáxias. E quando a gente viaja com eles, tem de parar e ficar meia hora esperando carregar, para poder seguir viagem. O nosso é de pobre, mas vai 400 quilômetros, não para não. Aí você quer o carro zero e não compra aquele mais modesto, que faz tudo que o outro faz. Né? Está desprezando o poço. Senhor, eu quero um emprego, né, que ganha $10.000 por semana, por mês. E aí você despreza aquela proposta de trabalho que vai trazer estabilidade para a sua casa, vai levar você a crescer na profissão, sabe? Vai levar você a fazer cursos, a ter mais condições de sustentar a sua casa. E você despreza o poço que está ali. Deus quer abrir os olhos do nosso entendimento nessa manhã, irmãos. E eu queria orar pela sua vida. Não despreze a promessa porque você não viu o poço ainda. O Senhor vai mostrar para você nessa hora. O Senhor vai abrir os olhos do seu entendimento para você ver que onde nós vamos, as promessas do Senhor vão também conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria orar pela sua vida. Não desiste da bênção porque você não viu o poço. Não desiste do que Deus está fazendo na sua vida hoje porque você não viu o poço. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos urgentemente que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração nessa manhã e do nosso entendimento. Senhor, Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é Tua promessa. Não deixe que nossas emoções venham, Senhor, embaciar isso.
Não deixe que nossas emoções venham fazer com que os nossos olhos não tenham uma percepção clara da Tua presença em nossa vida, Senhor. Não importa o tempo que levar, o Senhor nunca chega atrasado. Na vida de Agar, o Senhor chegou ali de forma pontual. O Senhor chegou quando estava grávida, lhe deu uma promessa. 18 anos depois, o Senhor chegou de novo e disse: lembra, Agar, eu te prometi. Eu sou o Deus que prometo, eu sou o Deus que faço. Não desiste, Agar. Olha para o teu lado, você vai ver o poço. O poço já estava lá. O poço já estava lá, mas ela não viu.